Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Schroeder, professora. Sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. E o assunto de hoje é Sandy. Como assim a Sandy? É que semana passada ela concedeu uma entrevista ao Marcos Mion e uma determinada frase dela acabou rendendo um pouquinho aí, né? Algumas pessoas se agarraram demais a essa frase e eu decidi trazer ela para ilustrar uma aula de interpretação de texto. Então, o assunto de hoje é Sandy e interpretação de texto. Ok? Vamos lá? Bom, mas para a gente começar essa questão da interpretação do texto, né, da fala, a gente tem que entender o que é a comunicação. Comunicação é o ato ou efeito de comunicar, passar uma mensagem, transmitir as ideias, conhecimentos, informações. É uma troca de informações. Então a gente tem aí, hoje em dia, também os meios de comunicação, né? Que antigamente era o rádio, a TV, os jornais. Hoje em dia a gente tem a internet, né? Que um pouco agrega todos esses que eu já falei, agora de uma forma mais tecnológica. Então, eu vou falar um pouco da mídia aqui também. O ser humano é uma criatura que depende da comunicação para sobreviver. E muitas vezes essas falhas ocorrem porque uma das partes pode não dominar completamente o assunto que está sendo discutido, né? Ou às vezes um erro um equívoco, né? De grafia, principalmente no nosso idioma, por isso que eu faço tanto aqueles vídeos abordando as palavras homófonas, porque o nosso idioma já é cheio de pegadinhas, então as palavras têm um som muito parecido, mas escrita e significado diferente. Às vezes também a postura, né, de estar sempre na defensiva para ouvir determinada situação, determinada história ou opinião. A gente vê muito isso acontecendo, né? E a interpretação de texto, ela está muito incluída nesse assunto todo da comunicação, ela anda de mãos dadas com a comunicação. E os dois são a base dos nossos relacionamentos. E dentro disso tudo, também a questão da interpretação, existe uma coisa que a gente chama leitura de mundo ou visão de mundo, né? Cada um carrega a sua. E como você vai interpretar vai depender muito da sua bagagem, tá? Do que você tem de conhecimento, de contato de determinado assunto, ou de um modo geral ou de um modo mais profundo. Aí alguns itens que entram dentro dessa questão de uma boa comunicação e uma boa interpretação vão além desse conteúdo acadêmico, né, que a gente acha que precisa ter, que são respeito, observação, empatia, um bom entendimento, né? Você estar aberto ali para entender de fato o que o outro está querendo te passar. A gente está interpretando a cada segundo da nossa vida. Nós estamos expostos a muitas informações. Tá, mas por que eu falei que a Sandy está no meio aqui dessa história toda? Porque ela concedeu uma entrevista ao Marcos Mion e em determinado momento, quando perguntada sobre a turnê do ano passado, né, da nossa história, junto com o Júnior, ela disse: eu não sou aquela pessoa. E se você for procurar no Google sobre essa reportagem, sobre essa entrevista, a maior parte dos veículos de comunicação se agarrou demais nessa frase. Os títulos sempre serão isso: Sandy sobre Sandy Júnior, eu não sou aquela pessoa, entendeu? Ou só essa frase, eu não sou aquela pessoa, como um modo de chamar mesmo o público, tá? Mas será que foi isso mesmo que ela quis dizer? Será que está dentro do contexto? Tiraram do contexto? O que será que isso quer dizer? Então, por que eu escolhi trazer esse assunto aqui? Porque eu li muitas pessoas que não assistiram a entrevista inteira, que ficaram apenas naquela frase. Foram julgando. Para uma boa interpretação, é exigido uma análise livre,
despida de preconceitos, né, de preconceitos, a fim de se aprofundar genuinamente naquele assunto, para querer crescer com aquele assunto, aprender algo com ou sobre. A interpretação é o que permite que a gente entenda a vida, o mundo ao nosso redor, que a gente até crie empatia para com o próximo. É um elemento chave, né, para os nossos relacionamentos. Mas o que significa interpretar? Significa identificar a ideia principal do que você está sendo exposto. Seja uma música, seja um livro, seja um poema, uma série, um filme, uma novela, uma entrevista, um texto, um exercício, identificar qual é a ideia principal daquele enunciado, o que está pedindo. E tudo isso depende do quê? De uma boa comunicação. Como que a gente pode interpretar? Tem duas técnicas que eu só vou citar aqui porque eu pretendo fazer um vídeo para falar sobre, tá? Que é chamado de scanning e skinning, ok? Quem tiver curioso, não tiver paciência de esperar meu vídeo, pode pesquisar, que é uma dica que é muito importante. É muito usado nos textos em inglês, para interpretar textos em inglês, mas pode ser perfeitamente usado aqui também pra gente. Então, como que a gente vai interpretar? Você precisa ler vários tipos de texto. Não dá para se iludir achando que você tem que ficar numa bolha e dominar somente um assunto e descartar todos os outros como se tudo fosse fútil. Não, tudo agrega, todos os assuntos agregam. E isso ajuda a gente a construir uma boa bagagem intelectual também. Lembra que eu falei, né? De leitura de mundo, visão de mundo. Tudo isso ajuda. Tudo a que a gente é exposto vai construindo o nosso intelecto. Então, você lendo, tendo contato com vários tipos de texto, faz criar um discernimento maior, um vocabulário maior. Você fica preparado para interpretar qualquer questão, seja numa prova ou nas provas da vida, né? Tem muito foco e atenção, sublinhando. Eu sempre dou essa dica para os meus alunos. Sempre sublinhem as frases que estão chamando a sua atenção, ok? Um outro modo de interpretar também é o uso de paráfrases. Eu trouxe aqui dois modos que ajudam muito na hora de interpretar um texto. Aqui seria fazer um mapa textual e o outro um mapa mental. Um mapa textual consiste em ler e reler, como eu já tinha falado, destacar as ideias, né? E com isso você faz uma paráfrase resumo, anotar o que você já sabe, né? Aquele conhecimento prévio. E separar muito bem os fatos das opiniões. Então você vai destacando e anotando ao redor do texto mesmo, pode ser no seu rascunho. Isso vai ajudar a construir um texto bem melhor e você entender o que ele está querendo te apresentar na verdade, ok? E o quanto você já sabe sobre ele. E o mapa mental, que é aquela técnica de estudo criada no final da década de 60 pelo psicólogo, acho que é Tony Buzan que fala, que consiste na gestão de informações e conhecimento. Existem várias formas de você fazer, mas tem uma específica que você coloca o seu elemento de estudo no meio, então você coloca o assunto no meio e vai escrevendo tudo o que você sabe sobre ao redor. Você pode usar canetas coloridas, destacando cada coisa e separar uma cor para cada assunto que você estiver falando. É quase como aquele joguinho interligado, não sei se vocês conhecem daquele site, Rachacuca. Mas é um joguinho bem interessante, que é mais ou menos um mapa mental, que ele vai chamando outros assuntos, entendeu? Anote o que vai te ajudar a entender melhor a interpretação. E eu tô falando tanto de paráfrase, né? O que é paráfrase? Nada mais é do que você usar as suas próprias palavras para transmitir a mesma mensagem. Eu tô falando tanto do texto, né? De texto, pararaí, parará. E tem que lembrar qual que é a estrutura dele. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, ela é a apresentação da ideia, o desenvolvimento é a argumentação sobre e a conclusão é a solução do problema, da ideia que foi apresentada lá na introdução. A introdução é a apresentação do problema também, tá? A gente pode observar essa estrutura apenas em texto? Não, a gente
encontra ela em música, a gente encontra ela nas séries, nas novelas, nos filmes, no documentário. Tudo que tem um esquema de começo, meio e fim, vai apresentar essa estrutura. E foi aí, nessa frase do eu não sou aquela pessoa, que o povo se agarrou para esculachar, né? Todo mundo tem uma leitura de mundo, uma visão, uma bagagem acerca de todos os assuntos que a gente está em contato de certa forma ou não. A carreira dela, de certa forma, você gostando ou não gostando, você já ouviu falar em algum momento, porque ela canta desde criança. Mas muitas pessoas foram apenas se deixando levar por conhecer apenas pelas chamadas de revista, que eram muito sensacionalistas na época, foram se deixando levar por coisas que outros jornalistas falavam de forma até pejorativa e foram acompanhando essa linha de raciocínio. Então, acabaram nem se permitindo saber de fato o que tinha acontecido ali, o que estava acontecendo, o que ela estava fazendo, às vezes por não gostar dela mesmo ou não gostar da música e tudo e tal. A gente não é obrigado a gostar de tudo que tem no mundo, né? Mas é assim que acontece. Então, às vezes, a gente julga as coisas sem saber, sem conhecer. E foi isso que eu vi que aconteceu nesse caso aqui específico, tá? Ó, vou citar aqui alguns exemplos do que as pessoas leram involuntariamente ao longo desses 31 anos que ela tem de carreira, né? Que ela era protegida, que ela era proibida de amar, isso tinha na capa de uma revista, que ela não se libertava porque vivia com os pais para cima e para baixo, que ela não podia namorar, que ela não podia fazer isso, aquilo, aquele outro, e princesinha encastelada e por aí foi. Fora, né, desse da princesinha e mais uns outros rótulos bem pejorativos que colocaram nela ao longo dos anos. Então, esse é o conhecimento prévio das pessoas que comentaram coisas não tão agradáveis sobre ela e sobre essa fala. Então, isso só denota o poder que tem a mídia sobre as pessoas. A mídia de massa tem esse nome justamente por ela atingir um número grande de pessoas ao mesmo tempo. E ela serve, né, a mídia, ela serve como um comunicador de assuntos que a gente não tem acesso, situações, né, por aí vai. A mídia em si, ela tem como esse objetivo de denúncia, de expor, de mostrar as coisas, mas a gente tem um lado que não é tão legal assim, que é o do sensacionalismo. E quando chega nessa parte do sensacionalismo, hoje em dia há aquela prática do cancelamento. Ainda mais com a internet, parece que as pessoas se sentem um pouco mais à vontade, um pouco mais livres para expressar o que pensam, né? Ou às vezes até um preconceito. Muitas vezes, né, a gente vê preconceito disfarçado de opinião, uma inveja disfarçada de opinião, maldade mesmo. Em muitos casos a gente sabe que é assim. Porque todas essas chamadas que eu falei, algumas dessas matérias que eu falei para vocês, que a Sandy estava envolvida, tudo isso foi um sensacionalismo. Muitas dessas matérias, comprava a revista, via lá, a capa estava falando uma coisa, dentro estava falando outra coisa completamente diferente, entendeu? Era só um chamariz. Hoje em dia é chamado de clickbait, porque não tem quase revista, então a gente tem mais acesso às informações pela internet. Então, inúmeras matérias sobre qualquer assunto que seja. Tem lá uma chamada hiper sensacionalista, né? Nossa, super fazendo terrorismo, você clica, não tá dizendo nada com coisa nenhuma, às vezes nem desenvolve bem a ideia, mas foi para quê? Foi para chamar a tua atenção, entendeu? Então, essa mídia da fofoca, das celebridades, ela tá muito atrelada com isso também. E nesse caso de artistas, principalmente aqui no Brasil eu vejo, que acontece bastante, as pessoas sentem uma liberdade maior para falar como se conhecessem aquela pessoa, né? Chega a ser muito cruel às vezes, então não sabe que estão falando de uma pessoa que tem sentimentos, né? Que é uma pessoa também. É quase como se fosse um crime alguém ser bem-sucedido no Brasil. O que me remete a um episódio muito interessante daquela série Black Mirror, que é um episódio das abelhinhas. Quem já assistiu vai saber do que se trata. Essa prática do cancelamento, ela é muito perigosa. E o sensacionalismo não tem esse comprometimento com a verdade. Então,
ela quer chocar, quer causar, quer chamar a atenção de alguma forma. Quero trazer um outro assuntinho aqui no meio, assim. Queria falar sobre uma transmissão que teve em 1938 numa rádio, a CBS. A CBS é uma rede norte-americana de rádios e foi uma dramatização do livro Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. A primeira edição data de 1898, então presta atenção. 1898. O fato que aconteceu foi em 1938. O que aconteceu? O Orson Welles, ele sempre fazia dramatização, fazia o tal do radioteatro. Então eles escolhiam, não lembro se era por dia ou por semana, uma obra para fazer uma dramatização. Acontece que num determinado dia eles escolheram Guerra dos Mundos, e Guerra dos Mundos trata de uma invasão alienígena. Eles avisaram no dia anterior que fariam esse radioteatro. Acontece que cerca de 3 milhões de ouvintes não ouviram, não receberam essa informação, não ficaram sabendo. Um prato cheio para o terror e para o caos se instaurar no país. Então, por cerca de 1 hora, teve até engarrafamento, porque as pessoas ficaram apavoradas achando que realmente o planeta estava sendo invadido. E eles fizeram de uma forma tão realista, com aqueles sons que eles faziam, né, na rádio. E o Orson Welles, ele se dizia o astronauta, o outro dizia que era um astrônomo, e o outro lá, outro que trabalhava, estava fazendo de conta que ele era alguém que estava na rua dando a entrevista, falando que realmente estava caindo tudo, que estava um horror, que tinham naves gigantes, né, pousadas na rua tal, e o povo ficou apavorado. Então aconteceu esse pânico, né, esse pânico em massa. Até as pessoas que sabiam do que se tratavam começaram a ficar com medo, porque o pânico tomou conta de todo mundo. E eu soube que em 1971 uma rádio fez isso no Maranhão. Eu queria saber, e vou atrás até dessa história para ver o que foi que aconteceu. Quando eu fizer um vídeo falando sobre Guerra dos Mundos, eu vou voltar a citar essa história, tá? Mas o que isso tem a ver aqui com Sandy, com mídia, com interpretação? Tem tudo a ver. Primeiro porque era um livro que já estava aí no mundo há um tempo, né? Outra, você pode ver que o ser humano tem esse comportamento, né, de manada. A pessoa até sabe que ela sabe que aquilo não é verdade, mas por estar vendo os outros estarem se comportando daquela maneira, ela automaticamente se comporta assim. Por quê? Porque somos seres sociais. Então a gente tem essa questão inconsciente, instintiva, de se comportar como os outros. Se aquele está se comportando daquele jeito, então deve ser daquele modo que tem que ser, para uma questão de sobrevivência. É um comportamento que acompanha muito o ser humano. A gente tem aí esse exemplo. As eleições de 2018, que um se sentiu à vontade para atacar o amigo, o irmão ali em plena rede social, todo o resto achou que aquilo era legal. Falou, não, é legal, vou xingar o outro ali, vou tacar na cara dele as suas fragilidades para mostrar que a minha opinião, o que eu tô achando é que é verdade. Virou aquela guerra, né? Outra situação que traz esse comportamento de manada é o caso da artista Marina Abramovic. Pesquisem, porque é bem forte o que aconteceu com ela. Aquilo é o melhor exemplo, o maior exemplo que a gente tem. E toda essa questão das redes sociais também. Você pode ver lá vários comentários falando bem, mas um se sentiu à vontade para falar mal, opa, eu vou falar também. Então se ele está pensando, eu tenho um aval para poder criticar também, não importa de quem eu estou falando, entendeu? Não importa do que eu estou falando. Preciso despejar minha ira aqui. E eu acho que essa é a maior diferença que a gente tem, né, a sociedade moderna, para aquela sociedade da Grécia Antiga, que todo mundo se reunia para realmente discutir, para realmente dissertar e trocar ideias, porque eles gostavam de ter as suas opiniões desafiadas para crescer, para ver a situação, ver aquela ideia por um outro ângulo. Hoje em dia não, hoje em dia é uma coisa até egóica, né? Que aí de quem discordar um do outro. Hoje você, como diria uma amiga minha, tem que fazer quase um TCC para defender a sua ideia, né? E é muito complicado isso. Então imagine para quem cresceu na mídia,
né? Como não deve ser complicado, quanta besteira já não ouviu, né? Foi uma coisa que eu vi muito num portal lá, num determinado portal. Não, eu vi em uns 2 ou 3. Eu até anotei algumas frases de algumas pessoas falando acerca do que ela tinha falado, que era, por exemplo, assim. Então foi só pelo dinheiro. Então essa aí nunca enganou ninguém, tava só fazendo dinheiro que não ganhou em 15 anos, ó, nota esse tempo aí que eu vou falar sobre. Mas o preço do ingresso era caro, outra coisa também que eu vou falar sobre. Entendeu? Essas coisas assim, falando, essa daí não fez sucesso nem com o irmão, não faz sozinha, entendeu? Coisas assim. Então é até espantoso, porque a gente voltando a falar do assunto, se você pesquisar um pouquinho, a turnê do ano passado foi a segunda maior do mundo. E eu tô falando meio como fã aqui, até falaram para eu não ser muito defensora dela aqui, mas eu vou falar algumas coisas que são verdade, não tem como fugir. Então, como eu falei, né, ela cresceu perante a mídia, ouvindo muita coisa, as pessoas também se achando sempre no direito de falar como que ela deve criar o filho. Tem gente que ficou numa frase que ela deu numa entrevista lá também há muitos anos atrás, sem ler o contexto. Outras pessoas chamam ela de a virgenzinha, num tom muito pejorativo, por uma entrevista que ela deu lá com 14 anos, há bastante tempo atrás. E as pessoas ficaram nisso, entendeu? É um pouco desse comportamento de manada também, de não querer enxergar, de tem uma galera falando mal, eu vou ser descoladão falando mal também. Ela acaba tendo uma relação um pouco agridoce com a mídia. Mas a fala que eu trouxe aqui como objeto de estudo para esse vídeo eu não sou aquela pessoa. E tem alguns detalhes que eu fui pedindo para vocês irem anotando mentalmente, né? Alguns dados que eu quero discorrer sobre. Mas a fala completa dela é essa aqui. Eu sou extremamente grata e extremamente realizada com toda a minha história, minha trajetória. Eu fui muito feliz cantando com meu irmão, fui muito feliz na turnê do ano passado. Mas eu não sou aquela pessoa. Eu me diverti, corri pro abraço, me joguei de verdade, foi uma experiência muito legal. Foi interessante saber que eu ainda sei ser aquela artista. Eu sou a Sandy Solo. Estava louca para voltar para isso. Estou muito realizada e feliz com tudo o que aconteceu no ano passado. E muito feliz de poder voltar a ser só eu, o que eu já tinha entendido sobre mim mesma e já vinha traçando em 10 anos de carreira solo. Essa sou eu. Então, isso foi o que ela falou. E foi o que chamou a atenção das pessoas, falando que ela só fez a turnê por dinheiro e todas aquelas outras coisas, né? O que é interessante destacar aqui, alguns pontos, né? Ela fala que ela é extremamente feliz e realizada com a trajetória. Falou que ela foi muito feliz cantando com o irmão, que ela se soltou no ano passado, que ela se apropriou, né, daquela Sandy dos anos 2000, que ela se jogou de verdade, foi uma experiência muito boa, muito legal, muito divertida, mas que não é mais o que conversa com ela. E para ela foi muito interessante descobrir que ela ainda conseguia ser aquela artista que lota estádios, sabe, ser aquela artista pop mesmo, como os dois eram, né, no auge lá nos anos 2000, que tinham aqueles palcos, que era show de estádio, com balé, com palco e tudo mais. Quem conhece a carreira dela, solo, como ela tá falando aqui, sabe que é muito diferente. Ela faz shows em teatros, em casas fechadas, é um público muito menor. Mas ela gosta disso, é o que conversa com a verdade dela hoje em dia. E ela diz assim, que ela tá muito feliz de voltar a ser só ela, o que ela já tinha entendido sobre ela mesma. Então, isso aqui é uma frase, essa frase é muito interessante de entender, principalmente depois de assistir ao documentário que tem sobre os dois na Globoplay. Porque dá a entender que tinha sido muito sofrido. Foi uma decisão de comum acordo dos dois se separarem? Foi, mas não deixa de ser sofrido. Imagine você ficar 17 anos agarrado a uma situação, acostumada com um ritmo de trabalho, com um ritmo frenético, né? Que era a vida dos dois. Os dois eram muito crianças quando começaram e tiveram o auge deles na adolescência, naquela fase que tá todo mundo se descobrindo. Então eles ficaram nesse looping, né? Nessa vida muito frenética por muito tempo e deve ter sido muito difícil se desprender disso de alguma forma, né? Deve ter sido sofrido.
é um ser humano também, né? Se a gente sofre quando tem algumas situações que mudam na vida da gente drasticamente, que faz a gente sair da nossa zona de conforto, é difícil, não é? Imagine para ela. Tem uma frase de um filósofo pré-socrático chamado Heráclito de Éfeso, que eu acho que casa muito bem com essa fala da Sandy, que é: ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontram as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. E ele também disse uma outra frase que é: tudo flui, nada permanece. Ora, se a gente muda o tempo todo, eu não sou a mesma pessoa de um dia atrás, um ano atrás, que dirá de quando eu era adolescente, então criança, né? A gente sempre está mudando, a gente sempre está nesse constante crescimento. Porque com ela deveria ser diferente. E é isso que muitas pessoas não entendem, principalmente algumas pessoas da mídia. E isso é muito complicado, né? Porque é um pouco hipócrita, porque a gente cobra coisas de pessoas que a gente não conhece e coisas que a gente não consegue manter na nossa vida. Ela terminou a carreira em dupla com o irmão aos 24 anos. Hoje ela tem 37. Então, imagine o abismo que tem entre essas duas pessoas. Que antes fazia sentido, agora não faz mais. Como acontece com a gente também. Muitas coisas para mim que antes faziam sentido, agora eu olho e penso: meu Deus do céu, como é que eu tive coragem, né? Não, isso aí não tem nada a ver. As opiniões mudam. Mudar é muito importante, porque denota crescimento, denota sabedoria. A gente tem que ter a mente muito aberta para aceitar as mudanças e para permitir que elas aconteçam com a gente também. Então, essa questão que eu falei, né, de não deixarem ela crescer, se deve muito à mídia também. Porque se você procurar, muitos ainda escrevem sobre ela e sobre o irmão de uma forma um pouco pejorativa, falando, questionando o lado mais discreto dela, mais família. Isso foi uma coisa que sempre incomodou. Inclusive, a mãe deles, a Noeli, disse em determinado momento do documentário que alguém da mídia falou, assim, acho que por telefone, se eu não me engano, que eles não davam nada para eles, então eles tinham que inventar, porque sabiam que isso vendia, que chamava o público, né? O tal do clickbait aí nas revistas. Lembra que eu tinha falado para vocês marcarem aquela questão dos ingressos e a questão do tempo de carreira dela, do Júnior, né? Que eles ficaram separados, que alguém escreveu lá que ela tentou ganhar dinheiro que não veio em 15 anos de separação. Acontece que eles ficaram separados durante 12 anos. Então já é um conhecimento prévio falho ali, já é uma falha de comunicação que a pessoa ali nem se dispôs a procurar. E quanto ao ingresso também, a mídia fez muito sensacionalismo nisso. Tinham vários valores dos ingressos, mas a mídia focou no preço maior para chamar aquele comportamento de manada, porque sabia que todo mundo estava falando sobre isso e todo mundo queria falar de alguma forma também, então foram falar mal. Também não posso deixar de citar aqui como o Júnior sofreu na mão da mídia. Tratado da forma mais pejorativa possível e principalmente teve uma questão que eu quis destacar aqui, uma situação que ele passou, que foi quando foi convidado pelo Andreas Kisser em 2004 para tocar. E quando ele subiu ao palco, todo mundo vaiou. E o Andreas pediu assim: primeiro vocês escutem, depois podem emitir uma opinião. Essa é a primeira regra da interpretação. Tá vendo como vale para tudo? Para opinar sobre tudo, qualquer coisa, você tem que conhecer. Seja a coisa mais boba, né? Como muitas pessoas podem achar que é um pouco fútil essa frase para eu trazer para interpretação de texto, mas não é, porque aqui está englobando muitas coisas. Uma, que você tem que ter respeito por quem você está falando. Outra, que tem que ter empatia, né? A empatia e respeito estão andando ali de mãos dadas. Outra, que você tem que observar sobre quem você está falando. Isso é para qualquer pessoa, não estou falando só dela. Então, gente, relembrando aí as regrinhas de interpretação, né? Os passos, né? As regras da boa interpretação. A gente tem que ter conhecimento prévio, tem que saber como que a gente vê aquilo, né? Aquele assunto, ter respeito. A leitura é muito importante porque ela cria essa empatia. Ler e saber sobre tudo, mesmo que seja um pouquinho,
Mas saiba, aprenda sobre tudo. A gente tem esse momento assim, a gente tem essa ferramenta que é a internet hoje em dia, que dá essa opção da gente aprender sobre vários assuntos, né? De pesquisar mesmo, até para não cair nas fake news, que é um braço aí do sensacionalismo, porque tudo que é tirado do contexto e é distorcido é uma fake news. É saber entender em que momento tem ali uma pegadinha, uma coisa que está distorcendo, que já está denotando que é falso aquilo. Então, ler, reler, sublinhar, anotar tudo que você sabe sobre e não ter preconceito sobre nada. Pesquisar também é outro ponto muito importante. Eu vou deixar o link aqui da entrevista da Sandy com o Marcos Mion para quem quiser assistir, assistam. É bem interessante, até o formato da entrevista é legal porque são apenas 3 perguntas, mas ele deixa o convidado tão à vontade que rende 1h20 de conversa, muito interessante. E também eu indico a quem interessar possa o documentário da dupla Sandy Júnior na Globoplay. Não tô ganhando nada com isso para fazer esse jabá aqui, se mercha, mas eu super indico porque é uma aula em muitos pontos, principalmente nesse de família, sabe? Então a conclusão que a gente chega é que a vida apresenta diversas situações para interpretarmos tudo. Um relacionamento é feito de conversa, onde tem comunicação, tem interpretação. Então, são 2 coisas que andam juntas. Para falar sobre qualquer assunto, a gente tem que saber, principalmente para julgar e para criticar. Tem que ter embasamento que justifique o seu ponto de vista. Mostrar-se aberto a uma nova opinião não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é de sabedoria. O contrário, a gente já não pode dizer de quem sempre gosta de ficar enraigado numa só opinião, achando que defendendo aquilo até a morte faz dele o detentor da verdade absoluta. E não é assim, né, gente? Então eu quis trazer a Sandy porque, além de eu ser fã dela, isso não é, né, novidade pra ninguém, é uma pessoa também que tem muita paciência com a mídia, que, olha, eu admiro, porque se fosse eu no lugar dela, eu já tinha mandado todo mundo para aquele lugar, porque, né, distorcem muitas coisas dela. E também porque eu quis explicitar como a falta de conhecimento contribui para um ódio gratuito, entendeu? Se eu não gosto de determinada arte, de determinado artista, eu não vou sair destilando meu ódio, entendeu? Não, eu vou procurar conhecer, e se eu não continuar gostando da pessoa, beleza, mas tô respeitando porque de alguma forma ela tá correndo atrás do que ela sonha. Então, a falta de conhecimento é um caminho assim muito rápido pro preconceito e pro julgamento. Vide aí essa campanha que a gente teve no último Dia dos Pais da Natura, em que envolvia o Tammy Gretchen. E você vê como o povo é muito preconceituoso, né? Era uma ideia tão linda para propaganda e todo mundo resolveu, né? Os falsos moralistas resolveram destilar seu ódio sem nem conhecer a história, sem nem ter a empatia de se colocar no lugar dele, entender como ele é realizado hoje em dia, tendo a vida dele, sendo quem ele pode ser e tendo aquele filho lindo. Comportamento de manada também se fez presente ali, e a falta de interpretação correu solta, porque no fim das contas ele não era o único escolhido para a campanha, mas todo mundo ficou ali, né? Então, interpretação é tudo. Esteja aberto aos mais diversos assuntos. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco complicadinho de fazer. Ele foi se mostrando maior do que a minha ideia. Do que parecia, né? Parecia ser um pouco mais simples para poder falar e no fim ele se mostrou amplo. Curtam, comentem, compartilhem. Comentem, né, o que vocês acharam, se vocês gostaram, se tinha alguma técnica aí que vocês não entenderam, o que vocês acharam, né, do formato do vídeo. Inscreva-se no canal, curta e ative o sininho para notificações. Até a próxima, gente. Beijo!